Meu nome pouco importa para os que cruzam essas terras secas, mas aqui, nas bordas poeirentas da cidade de Santa Esperança, todos me conhecem apenas como a viúva do rancho solitário. Faz 5 anos que meu marido foi enterrado no alto da colina, e desde então vivo sozinha, cuidando de umas poucas cabeças de gado e da terra dura que só dá milho quando o céu tem pena e derrama chuva. Não há luxo, não há descanso, apenas sobrevivência. O Velho Oeste não é lugar para corações frágeis. Aqui, a solidão é tão feroz quanto o sol que queima a pele, e os perigos rondam como lobos famintos. Foras da lei percorrem as estradas em busca de quem esteja desarmado ou distraído. À noite, ouço o uivo dos coiotes, e às vezes penso escutar algo pior: o silêncio pesado que antecede um ataque. As tensões com as tribos nativas nunca cessam. Alguns falam em paz, outros em guerra, mas o que sei é que a fronteira é um fio de navalha. Qualquer passo em falso pode custar a vida. Naquela manhã em particular, acordei cedo, como sempre. O galo ainda mal tinha cantado e eu já estava no curral, tentando remendar uma cerca quebrada pelo vento da noite. O céu estava avermelhado, anunciando mais um dia de calor sem misericórdia. Peguei o balde de água, lavei o rosto coberto de poeira e comecei a pensar na rotina. Cuidar dos animais, separar sementes, preparar pão para mais tarde. Nada fora do comum. Mas o destino, aprendi, gosta de se esconder nos detalhes. Foi quando ouvi um som estranho, quase imperceptível, vindo do celeiro. Não era mugido de vaca nem o arranhar de rato. Era um murmúrio fraco, como se alguém tentasse respirar depois de muito esforço. Meu coração disparou. Peguei a espingarda que nunca ficava longe de mim e caminhei devagar, cada passo pesado sobre o chão de terra. O sol começava a subir, e a sombra do celeiro parecia mais escura do que de costume. Empurrei a porta com cautela. No canto, caído perto do monte de feno, vi algo que me fez prender o ar nos pulmões: uma criança. Pele queimada de sol, corpo magro demais, roupas em trapos. Os cabelos longos, negros como a noite, denunciavam sua origem. Era um menino indígena. Ele estava desmaiado, o rosto encostado na palha, e o peito subindo e descendo de forma frágil, como se cada respiração fosse um fardo. Minha primeira reação foi o medo. O pensamento cortou como faca: pode ser uma armadilha. Muitos falavam de guerreiros que usavam crianças para atrair a compaixão dos brancos, só para depois atacar e vingar seus mortos. Meu dedo roçou o gatilho da espingarda. Bastava um movimento em falso e eu poderia garantir minha segurança. Mas não consegui. Aquela criança estava faminta. Vi as costelas marcadas sob a pele fina, os lábios rachados pela sede. O que havia diante de mim não era um inimigo, era um ser humano à beira da morte. O medo travava minhas pernas, mas a compaixão empurrou meu coração para frente. Larguei a espingarda encostada na parede e me ajoelhei perto dele. Ei, menino, você me escuta? Murmurei, sem esperar resposta. Peguei um cantil de água e encostei nos lábios dele. Uma gota escorreu, depois outra, até que a garganta dele se contraiu e engoliu com dificuldade. Repeti o gesto, pacientemente, até que a respiração dele ficou menos irregular. Em seguida, parti um pedaço de pão duro, o único que tinha guardado da noite anterior, e deixei perto de sua mão. Ele não acordou, mas parecia sentir o cheiro, e seus dedos se mexeram levemente. O dilema começou a corroer meu peito. Eu sabia que, se alguém descobrisse que eu estava ajudando um indígena, poderia ser acusada de traição. Os fazendeiros vizinhos não perdoariam. Pior, se a tribo dele soubesse, poderiam interpretar como se eu tivesse sequestrado a criança. Eu me via cercada por perigos, como se cada escolha fosse uma armadilha disfarçada. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que não havia volta. Já tinha dado água, já tinha oferecido pão. A partir daquele instante, a vida daquele menino estava em minhas mãos. Peguei-o no colo, com esforço, pois embora fosse pequeno, o peso da fraqueza dele parecia dobrar. Coloquei-o sobre um monte de palha limpa, cobre com um cobertor gasto e deixei uma lamparina acesa para espantar a escuridão. Sentei perto, observando cada respiração. Minhas mãos tremiam, e senti uma lágrima escorrer pelo rosto, sem entender direito por quê. Talvez fosse a lembrança do meu marido, que sempre dizia: não endureça demais, mulher. O coração é a última arma que temos contra este mundo cruel. O tempo passou devagar. O vento batia nas frestas do celeiro, e eu ouvia, lá fora, o mugido distante das vacas e o ranger da cerca mal pregada.
Mas meu olhar estava preso naquele menino, esperando qualquer sinal de vida. Foi só perto do meio-dia que ele finalmente abriu os olhos. Negros, profundos, tão escuros quanto a noite sem lua. Ele me fitou em silêncio, sem medo, apenas com uma gratidão que não precisei de palavras para entender. Não havia ódio, não havia desconfiança. Apenas a chama de alguém que tinha sido salvo do abismo. Meu coração se apertou. Senti, naquele instante, como se as engrenagens invisíveis do destino tivessem girado de forma irreversível. Eu, uma mulher sozinha em um rancho esquecido pelo mundo, havia tomado uma decisão que mudaria tudo. E de repente soube, nada mais seria o mesmo. O galo cantou antes mesmo de o sol vencer a linha do horizonte. Normalmente, esse seria o aviso de que mais um dia igual a todos estava começando. Calor, poeira, e a solidão habitual da minha fazenda. Mas naquela manhã algo estava diferente. O silêncio era espesso, pesado, como se o próprio deserto prendesse a respiração. Peguei a espingarda que descansava encostada à cabeceira da cama. A noite inteira eu havia dormido mal, entre sonhos confusos e o som leve da respiração da criança indígena no celeiro. Quando saí de casa, o ar ainda estava frio, mas minha pele se arrepiou por outro motivo. No horizonte, vi uma linha escura, uma sombra que se movia. A princípio pensei ser uma caravana de comerciantes. Depois, talvez um bando de vaqueiros atravessando a planície. Mas, à medida que a claridade crescia, o coração bateu mais forte. Não eram 10. Não eram 50. Eram 200. 200 guerreiros indígenas montados em cavalos fortes, avançando lentamente em direção ao meu rancho. O sol nascente batia contra as lanças e flechas, fazendo-as brilhar como lâminas afiadas. O som dos cascos ecoava na terra seca, cada batida como um tambor de guerra. O vento levantava nuvens de poeira que pairavam no ar, transformando a cena em algo irreal, quase um pesadelo. Apertei o cabo da espingarda, mas meus dedos estavam suados. O medo percorreu minha espinha como gelo. Pensei em correr, mas para onde? A fazenda estava cercada, e eu sozinha não passaria da cerca sem ser alcançada. O barulho dos cascos aumentava, ressoando no peito como se meu coração tivesse sido engolido por aquele som. As aves fugiam em bando do campo aberto, e até os bois no curral se encolhiam no canto, pressentindo o perigo. Quando a cavalaria finalmente parou diante do rancho, a poeira suspensa no ar parecia um véu. Vi os rostos pintados, os olhos atentos, os corpos eretos em suas montarias. A disciplina deles era quase militar. E então, de entre todos, desceu um homem. O chefe. Era alto, ombros largos, olhar firme. Seu cocar, adornado com penas longas e coloridas, tremulava ao vento. Ele caminhou até ficar a poucos passos de mim, o silêncio apenas quebrado pelo bater das bandeiras e pelo sopro seco que deslizava entre as árvores. Meu coração acelerou tanto que temi que ele pudesse ouvir. Ele me fitou em silêncio. O mundo pareceu parar. O galo, que ainda se arriscava a cantar, calou-se de repente. O vento trouxe poeira que me fez piscar, mas eu não ousei desviar os olhos. Foi nesse instante que percebi. Minha vida estava presa a um fio. Eu sabia que, no celeiro, descansava a criança que havia acolhido. Sabia também que, para aqueles homens diante de mim, meu gesto podia ser interpretado como piedade, ou como crime. A incerteza era um punhal contra minha garganta. O chefe respirou fundo, ergueu a mão e apontou para o celeiro. Um arrepio me percorreu inteira. Senti que aquele gesto decidiria meu destino, se eu seria lembrada como mulher de coragem ou se meu corpo seria encontrado mais tarde, queimado junto ao rancho. Fiquei imóvel, apenas com a espingarda colada ao corpo, tentando parecer firme mesmo quando as pernas tremiam. Olhei para o celeiro, depois para ele. O silêncio continuava, espesso, insuportável. Nenhuma palavra foi dita. Apenas o vento, as penas do cocar balançando, e os olhos escuros do chefe cravados em mim, como se quisesse atravessar minha alma. E foi nesse instante que compreendi, com uma clareza que cortou como faca. Minha vida dependia não das armas que eu carregava, mas do que havia dentro daquele celeiro. O silêncio entre mim e o chefe indígena parecia infinito. Ele não precisou de palavras. Seu gesto em direção ao celeiro foi uma ordem silenciosa. Meu corpo tremia, mas minhas pernas obedeceram. Dei alguns passos à frente, sentindo os olhares de 200 guerreiros queimarem minha pele como brasas. A porta rangeu ao abrir-se. O cheiro de palha misturado à poeira encheu meu peito,
e lá estava ele, o menino, ainda deitado, coberto pelo cobertor gasto que eu havia colocado na noite anterior. Sua respiração era mais tranquila agora, o rosto menos contraído pela dor da fome. Os guerreiros, antes rígidos como estátuas, se aproximaram do celeiro. Entraram em silêncio, mas os olhos revelavam tudo, primeiro dureza, depois surpresa, e então um alívio quase imperceptível. Um deles deixou escapar um suspiro, como se tivesse carregado um fardo pesado demais. Foi nesse momento que o chefe avançou. Seus passos eram firmes, mas havia pressa em seu olhar. Ele se ajoelhou ao lado da criança, tocando-lhe o rosto com mãos calejadas. O menino abriu os olhos devagar, e quando viu o homem, um brilho de reconhecimento surgiu ali. O pequeno tentou erguer o braço, mas apenas conseguiu deixar escapar uma palavra em sua língua natal, suave como um sussurro perdido. Os olhos do chefe marejaram. Era o primeiro sinal de humanidade que vi em sua expressão dura. Ele se virou para mim e, pela primeira vez, falou em voz grave, marcada pelo peso dos anos e pela autoridade que emanava de sua posição. Meu filho. O chão pareceu girar sob meus pés. Eu havia encontrado o herdeiro de um líder, um menino que todos pensavam estar perdido. Entendi, então, a gravidade da minha escolha. Bastava eu tê-lo ignorado, deixado para a morte, e minha vida seguiria na solidão costumeira. Mas não, eu o havia ajudado, e por isso agora estava diante de algo muito maior do que eu mesma. O chefe segurou a criança contra o peito. Depois se levantou, mantendo o filho nos braços, e voltou-se para mim. Seus olhos não eram mais apenas de desconfiança. Havia ali uma centelha de gratidão. Você deu vida a quem já estava no caminho da morte, disse ele, com um sotaque forte, mas palavras claras. Isso não será esquecido. Meu coração se apertou. Eu queria responder, mas não encontrei voz. Ao meu redor, porém, os guerreiros murmuravam entre si. Alguns olhavam para mim como se eu fosse uma santa improvável, mas outros me encaravam com frieza. E compreendi, no fundo, o que se passava em seus pensamentos. Eu era branca. E os brancos já haviam tomado terras, destruído lares e derramado sangue demais. Que diferença faria um gesto de bondade diante de séculos de dor? Um deles, mais jovem, deu um passo à frente. Seu olhar era duro, a mão firme no arco. Por um instante, temi que ele atacasse. O ar ficou pesado, os outros guerreiros pareceram hesitar. Foi nesse exato momento que senti um puxão suave em minha mão. Olhei para baixo. O menino, ainda fraco, havia se esticado para me alcançar. Seus dedos miúdos agarraram os meus com força surpreendente. Ele disse algo em sua língua, palavras que não compreendi, mas o gesto era universal: confiança. Os guerreiros se calaram, como se aquele simples movimento fosse mais eloquente do que qualquer discurso. O chefe respirou fundo, encarou-me uma última vez, e de repente, fez algo que nunca imaginei presenciar. Lentamente, ele se ajoelhou diante de mim, o filho ainda nos braços. O gesto foi breve, mas carregado de significado. Um líder de 200 guerreiros, um homem respeitado e temido, curvando-se diante de uma mulher solitária no meio do deserto. Era um reconhecimento que ultrapassava palavras, uma entrega de honra. Meus olhos marejaram. Eu, que tantas vezes havia me sentido invisível, agora era vista de uma forma que jamais sonhara. Quando ele se levantou, a atmosfera havia mudado. Os guerreiros não mais me encaravam com a mesma dureza. A desconfiança não havia desaparecido por completo, mas estava domada pelo respeito do chefe. Foi então que percebi, naquele instante, meu destino havia mudado. Eu já não era apenas a viúva esquecida no rancho. Tornei-me algo mais, uma aliada inesperada, marcada pela confiança de um povo inteiro. E tudo isso porque, na noite anterior, eu havia escolhido não fechar os olhos para a dor de uma criança. O sol já estava alto quando percebi que o momento de despedida havia chegado. O chefe ergueu o filho nos braços, como se finalmente pudesse respirar depois de dias de angústia. Os guerreiros se alinharam em silêncio, como uma muralha viva, prontos para levá-los de volta à tribo. Senti um alívio imenso, mas junto dele veio um vazio. O celeiro, que na noite anterior abrigara um sopro de esperança, agora parecia grande demais, silencioso demais. A criança, que eu havia encontrado à beira da morte, partia agora nos braços do pai, carregada para um destino que eu não ousava imaginar. Antes de montar em seu cavalo, o chefe se aproximou de mim mais uma vez. Seus olhos ainda eram sérios,
mas havia neles uma suavidade que eu não havia visto antes. Tirou do pescoço um colar feito de couro trançado, com um pingente de pedra talhada em forma de círculo, marcado por símbolos que eu não compreendia. Estendeu-o para mim. Enquanto este colar estiver em sua posse, você jamais será tocada por nós, disse, em sua voz grave, carregada de autoridade. Entre o seu povo, você pode ser esquecida. Entre o meu, será lembrada. Minhas mãos tremeram ao receber aquele presente. Não era apenas um objeto, era um pacto, um escudo invisível contra a violência, um reconhecimento que nenhuma arma poderia me dar. Quando ele se afastou e montou no cavalo, o coração apertou. Os guerreiros se moveram em uníssono, formando uma longa fileira. A poeira ergueu-se mais uma vez, até que o deserto os engoliu por completo. Fiquei sozinha. Sozinha como sempre havia estado, mas de alguma forma diferente. Entrei no celeiro e encontrei apenas o cobertor amassado sobre a palha. Toquei o tecido e senti a ausência. Foi aí que o peso de tudo caiu sobre mim. Uma simples escolha, feita num momento de medo e compaixão, havia alterado meu destino. Passei o colar no pescoço. O pingente repousou sobre meu peito como se tivesse sempre pertencido a mim. E compreendi algo que talvez meu marido tivesse tentado me ensinar em vida. Coragem e empatia são armas mais poderosas do que qualquer espingarda. Nos dias seguintes, a rotina voltou devagar. As cercas precisavam de conserto, os animais de cuidado, o pão precisava ser assado. Mas nada parecia igual. Havia uma sombra de silêncio ao redor da fazenda, como se o vento tivesse medo de carregar novos perigos até mim. Foi então que chegaram os rumores. Na cidade, ouvi cochichos nas tavernas, nos armazéns, até nas conversas de esquina. Diziam que 200 guerreiros haviam cercado meu rancho. Alguns falavam que eu tinha feito um pacto sombrio, outros juravam que eu havia salvo a vida de alguém importante. Mas todos concordavam em uma coisa: eu não devia ser incomodada. Homens armados, que antes zombavam de mim por viver sozinha, agora desviavam os olhos quando eu passava. Forasteiros, que antes perguntavam se meu rancho era fácil de tomar, agora mudavam de assunto. O respeito, ainda que nascido do medo, havia se instalado. E assim, sem que eu percebesse, nasceu uma lenda. Não por feitos de sangue, não por batalhas vencidas, mas por uma escolha silenciosa, feita no escuro de um celeiro. Certa noite, sentei-me à varanda e olhei o horizonte. O céu do Velho Oeste estava pontilhado de estrelas, e o vento trazia consigo o cheiro da terra quente que respirava após o dia árduo. O colar repousava em meu peito, leve e pesado ao mesmo tempo, lembrança de que o destino não se escreve apenas com pólvora. Entendi, ali, que sobreviver no Oeste não era apenas lutar, matar ou resistir. Sobreviver era escolher, a cada dia, entre endurecer o coração ou deixá-lo pulsar. Eu havia escolhido a humanidade, mesmo quando tudo ao redor me dizia que era perigoso demais. E talvez fosse essa a verdadeira arma contra a morte. Se esta história tocou você, deixe seu like, comente abaixo o que teria feito em meu lugar e se inscreva para mais narrativas intensas do Velho Oeste. Porque, no fim das contas, cada escolha molda não só o nosso destino, mas a lenda que deixamos para trás.